Fala aí, galera do 9º ano da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Chabili, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar de dois assuntos que são muito importantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre mapas, sobre a cartografia em si, e vamos falar um pouquinho sobre fontes de energia. Na verdade, fonte de energia para mim é um dos assuntos mais necessários que nós temos nos últimos anos. É importantíssimo que a gente entenda o que aconteceu, o que está acontecendo com a matriz energética do mundo e do Brasil. Bom, quando eu falo de cartografia, todo mundo pensa assim, caramba, o que é a cartografia? A cartografia é a construção dos mapas, vocês já estudaram um pouquinho sobre isso. E essa cartografia hoje é utilizada para tudo. Os mapas temáticos, por exemplo, me dão origem de todos os processos que a gente precisa entender de população, como a gente vai falar de fonte de energia, vamos falar sobre questões de desmatamento, ou seja, tudo que você imagina, a cartografia traz para a gente. E aí traz de uma forma muito mais fácil, muito mais didática para a gente entender. É muito comum que a gente utilize o mapa, eu digo hoje, existe uma ferramenta muito importante na cartografia, e ela é muito utilizada, inclusive caiu em provas de vestibulares, provas de escolas técnicas, anamorfose. Como é que é a anamorfose? O que é isso, Roberto? Morfose, você sabe que é a forma, né, de um local. Anamorfose é você mudar a forma. Pensa assim, vamos fazer um mapa, tá? Vamos fazer um mapa onde o mundo, vamos fazer um mapa populacional do mundo. E aí eu falo o seguinte, olha, eu tenho que pegar os países que são mais populosos e, dependendo da dimensão dele, botar dimensão territorial, botar ele proporcionalmente a sua dimensão territorial com sua população. China e Índia ficariam gigantes. Japão, gigante. Estados Unidos, também. Brasil, pouquinho. E a Rússia? A Rússia ficaria pequenininha. Porque a Rússia é gigante em termos de território, mas tem uma população menor que a do Brasil. Até praticamente metade da população brasileira. Ou seja, a Rússia ficaria pequenininha. Então a anamorfose é esse tipo de mapa que vai associar os dados estatísticos com essa demanda do mapa do território. Por isso a cartografia é tão importante assim. Bom, eu digo que o mapa é fundamental porque ele sempre foi utilizado desde as épocas antigas, né? E eu digo que o mapa sempre foi importante para a geopolítica. A geopolítica é fundamental na questão de mapas. Por exemplo, quando você pensa no Muro de Berlim, que foi construído na década de 60 para dividir o socialismo do capitalismo, você olhava o mapa e falava assim, olha, o mapa é dividido em duas grandes partes, o leste e o oeste. Ou seja, o Muro de Berlim dividiu o mapa em duas partes, o lado do socialismo e o lado do capitalismo. Isso é um exemplo geopolítico. Quando você, por exemplo, tem territórios que são territórios que eram unidos e foram fragmentados, como a ex-União Soviética, esse é um exemplo geopolítico. A gente fez uma brincadeira que quando acaba a Guerra Fria e começa, assim, e a União Soviética acaba, né, as repúblicas soviéticas começam a ficar independentes, a gente brinca que os cartógrafos se mataram, né, ou queriam se suicidar. Por quê? Porque todo ano, a todo momento, tinha um país novo que surgia. A Lituânia, a Estônia, a Croácia se separou, por exemplo, era a antiga Iugoslávia, veio a Croácia, veio a Bósnia, veio Montenegro, ou seja, todo dia, né, todo ano, toda semana você tinha um país novo. E aí esse cartógrafo tinha que desenhar novamente um novo país para caracterizar essas transformações do mundo. Por isso que eu falo que a cartografia é muito importante no cenário atual para a geopolítica. Quando a gente fala eu falei de cartografia, eu acho que uma das coisas muito importantes é a questão de fonte de energia. E eu falo assim, por que a fonte de energia é importante? Eu duvido você ficar na sua casa hoje sem água e sem luz, sem energia. Você consegue? Não consegue. Eu acho que são os dois impactos maiores que nós temos no nosso dia a dia, né? Mas você chega em casa, não tem luz. E aí você não tem água. E eu fico imaginando as pessoas que, infelizmente, não têm, né, esse acesso. E aí por isso que a gente fala da desigualdade no Brasil também. Mas esses dois fatores são fatores importantes da gente analisar. Por isso, quando a gente fala da questão ambiental, quando a gente fala da questão da natureza, a gente tem que levar em consideração isso. Porque nós temos várias fontes de energia. Existem fontes renováveis, a água principalmente é renovável, o vento é renovável, a energia solar é renovável. Quando você planta, né, cana-de-açúcar, a mamona e etc., são renováveis, né, eu digo parcialmente.
e as energias não renováveis. Não renováveis também entra em interrogação. Por quê? Não são renováveis ao nosso tempo. E aí eu vou dar um exemplo. O petróleo. Roberto, eu posso ter petróleo daqui a milhões de anos? Pode. Mas se acabar o petróleo hoje, claro, não tem nenhuma ideia de acabar o petróleo. Mas se acabar o petróleo hoje, a gente consegue daqui a pouco petróleo? Não. Só daqui a milhões de anos. O carvão mineral, da mesma forma. O gás natural, da mesma forma. Então, assim, o gás natural até é mais possível devido à questão de pântanos, etc. Mas carvão mineral, petróleo, são fontes não renováveis no nosso tempo. E essas duas são, assim, eu digo que são fontes tradicionais, as não renováveis, e as renováveis são as fontes alternativas. Cara, isso é muito importante. E nós vamos falar de cada uma delas. Por exemplo, fontes não renováveis. Petróleo, carvão mineral, gás natural, etc. O petróleo, descoberto no século XIX, aqui no Brasil, eu tenho uma historinha muito legal para falar do petróleo no Brasil. E aí vocês podem consultar isso na internet de vocês. Existe um livro que foi livro base do petróleo no Brasil. Sabe qual é o livro? O livro de Monteiro Lobato, O Poço do Visconde. Você fala, caramba, do sítio do Capão Amarelo? Isso mesmo. Conta um pouquinho da história do petróleo no Brasil lá da década de 30. Então, assim, olha só a relação que a gente tem. Essas fontes não renováveis, elas são famosas porque elas são tradicionais. Elas foram utilizadas na primeira e na segunda Revolução Industrial e são utilizadas até hoje. Eu dei o exemplo do petróleo. Sim, olha só. A primeira Revolução Industrial se utilizou muito carvão mineral. Mas, Roberto, se utiliza carvão mineral ainda hoje? Se utiliza. A China é o maior produtor e utilizador desse carvão mineral como sua fonte de matriz energética. O que é matriz energética, Roberto? Matriz energética é a base de energia que você utiliza. O que você utiliza para produzir energia no seu país? A gente chama isso de matriz energética. E a China utiliza o carvão mineral como a sua matriz energética. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Vamos falar do petróleo. O petróleo é da segunda Revolução Industrial. E até hoje, o mundo todo utiliza o petróleo. O petróleo é uma grande fonte de matéria-prima, uma grande fonte de combustível. Só no Brasil, por exemplo, que é um país rodoviarista, vocês já ouviram falar muito sobre isso, só no Brasil, 38% da nossa matriz energética é petróleo. Nem por isso, a nossa matriz energética então é suja, Roberta? Infelizmente, parcialmente, porque nós temos uma grande diversidade da matriz energética brasileira. E uma das grandes surpresas da matriz energética brasileira é a cana-de-açúcar e a energia eólica, que são energias limpas. O etanol, por exemplo, são energias limpas que a gente vem crescendo demais na nossa matriz. Mas o petróleo ainda continua fundamental. Aqui no Brasil, a gente tira petróleo aonde? Nas bacias sedimentares. É o petróleo offshore. É o petróleo que é retirado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá na Bacia de Campos. E o carvão mineral é na bacia carbonífera do sul do Brasil. Pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente na cidade de Criciúma, que é a nossa maior cidade de produção de carvão mineral no Brasil. Então, essas são as fontes não renováveis. Mas, para mim, o mais importante é falar de fontes renováveis. Por que falar de fontes renováveis, galera? Caramba, é muito importante você entender que você precisa cuidar do seu planeta e utilizar fontes que não causam degradação. Para isso, eu também tenho que fazer uma relação importante. Por exemplo, nós estamos crescendo muito na produção de energia eólica. Onde é que se produz energia eólica no Brasil? Principalmente no sertão nordestino. Muito importante a produção de energia eólica ali. Tanto energia eólica quanto energia solar. Essas duas energias vêm crescendo demais na matriz energética brasileira. Uma outra é a cana-de-açúcar. O uso do etanol e o bagaço da cana para biomassa e biocombustível, como a mamona, que faz parte também do biocombustível. A gente tem pesquisas na China, Os chineses estão desesperados para saber como é que a gente faz combustível da mamona. Olha só que interessante, Ou seja, o Brasil tem muitas riquezas para conseguir realmente fazer a nossa matriz energética ser uma matriz energética limpa. Dentre outros elementos da nossa matriz energética, nós temos, por exemplo, a energia nuclear, que no mundo todo é bastante utilizada, tá, galera? No Japão, na Alemanha, na França, apesar dos acidentes de Chernobyl, de Fukushima, que reduziu um pouquinho da utilização desse tipo de energia, mas é uma energia limpa, porque ela não emite gás. Mas, Roberto, é uma energia perigosa. Perigosa, sim, mas é uma energia limpa, não emite gases. E aí, a tecnologia vai fazer com que a gente possa utilizar um pouco mais. No Brasil, ainda, a energia
nuclear só tem 1,2%, 1,4% da nossa matriz energética. Como eu falei, o que mais utiliza é o petróleo. Depois a gente tem uma diversidade muito grande de outros combustíveis e outras fontes de energia importantes em matrizes, como a gente falou assim, a nossa matriz energética é diversificada e parcialmente limpa. Eu digo assim, quase, podia ser totalmente limpo, mas é parcialmente, porque a gente ainda é um país muito rodoviarista. E aí, galera, o petróleo ainda é utilizado no mundo todo. Ainda é matriz energética mundial com mais de 30%. Porque muitos países não utilizam o petróleo. O petróleo, você tem a OPEP, você tem questões relacionadas ao petróleo que são muito importantes ainda de a gente falar. Então, essas questões a gente precisa relacionar demais a isso. O crescimento econômico, a questão de utilização de combustíveis, essa facilidade do petróleo em relação ao cenário mundial, a geopolítica do petróleo, isso é muito importante. Mas o Brasil vem dando uma lição muito legal. A gente vem trazendo fontes de energias renováveis e cada vez mais energia solar, energia eólica, o biocombustível, a cana-de-açúcar e entre outros, a biomassa, vem botando o Brasil num outro cenário, um cenário de país que utiliza energias mais limpas. E aí, galera, como eu falei, assunto muito importante. Vocês podem pesquisar e aí entender um pouquinho mais dessa dinâmica de energia no Brasil e no mundo. E galera, um grande abraço, até a nossa próxima aula.